Então vamos lá à segunda parte da discussão sobre os GOATs da grama, sobre os 10 maiores tenistas da história da grama na era aberta masculina. O vídeo com os 6 primeiros, né, do top 10 ao top 5, está aqui no card. Hoje vamos falar dos 4 maiores. E aí, hein? Agora é a hora de responder. Djokovic ou Federer? Quem é o GOAT da grama? Mas primeiro vamos falar do número 4, do quarto melhor jogador da grama, o senhor sueco Bjorn Borg. Aliás, eu não chamaria de louco quem colocasse o Borg até na primeira colocação, porque alguns números do Borg são impressionantes em vários sentidos. Vamos começando lá pelaquela resenha inicial, né? O Borg tem 5 títulos e um vice em Wimbledon, e 7 títulos e 3 vices no geral na grama. Mas o grande pulo do gato é que o Borg tem o melhor desempenho da história de Wimbledon em termos de aproveitamento, vitórias e derrotas. São 51 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, o Borg ele tem mais títulos do que derrotas na grama sagrada de Londres. Conquistou 5 títulos e um vice em 9 torneios possíveis. Ok que ele jogou sempre no auge lá. O Borg, a última vez que ele jogou Wimbledon, ele tinha 24 anos. Foi na final de 81, na qual ele perdeu em jogo épico para John McEnroe. Outra coisa sobre o Borg, né? Ele era o único cara, ainda é, né? O único cara na história que dominou saibro e grama ao mesmo tempo. O Borg tem 6 títulos de Roland Garros, 5 títulos de Wimbledon, praticamente consecutivos. Consecutivos mesmo, foram no mesmo ano, ele conquistou 3 vezes o Wimbledon, em mesmos anos, 3 vezes ele conquistou o Roland Garros e o Wimbledon. Não foram 4, porque em um dos Roland Garros ele foi proibido de jogar, né? E ele estava invicto em Roland Garros nessa época. E ele fazia isso na época em que grama era grama e saibro era saibro. O saibro continua sendo saibro até hoje, né? Mas a grama mudou muito e nessa época exigia-se uma adaptação radical de Wimbledon, de Roland Garros para Wimbledon. O Borg ganhava Roland Garros do fundo da quadra e ganhava o Wimbledon fazendo muito saque e voleio. O cara era um mágico e nessa época, a final de Roland Garros e o começo de Wimbledon eram separados em apenas 2 semanas, né? Hoje são 3, tem um tempo maior de adaptação para grama. Então, Bjorn Borg, o quarto GOAT da grama. Agora vamos ao número 3. Agora a coisa começa a apertar, hein? E o número 3 é Novak Djokovic. Portanto, ele está atrás de Roger Federer. O Djokovic que teve 7 títulos e 3 vices em Wimbledon até o momento. Estou gravando em 2025, antes da edição 2025 de Wimbledon. O Djokovic, então, é o segundo maior campeão do torneio ao lado de ao lado de Pete Sampras. E ao lado do Federer, e somente atrás do Federer, é o que tem mais finais, são 10 finais. Além disso, ele tem mais um título e 3 vices na grama, totalizando 8 títulos e 6 vices. 120 vitórias e 20 derrotas na grama ao todo, 85,7%, e 97 vitórias e 12 derrotas em Wimbledon, 89%. O pulo do gato é que o Djokovic derrotou o Roger Federer 3 vezes na final, 2014, 2015 e 2019, numa das maiores finais da história, na qual ele salvou 2 match points consecutivos contra o Roger Federer. Aliás, esse jogo, né, vencido no 5º set, numa época que não tinha tie-break, portanto o jogo ficou 12-10, o Djokovic ele venceu 2 sets no tie-break e um no 12-10, mas nos outros 2 sets que ele perdeu feio, né? O placar foi, eu vou até olhar aqui porque eu esqueci de cabeça, o placar foi de 7-6 Djokovic, 6-1 Federer, 7-6 Djokovic, 6-4 Federer e 13-12. Na verdade foi naquele tie-break de 10, tinha tie-break sim, eu falei a informação errada ali atrás, é porque no 12-12 ia ao tie-break, portanto o Djokovic ganhou em 3 tie-breaks, né?
E é o seguinte, essa partida, ela é uma partida na qual o Federer, ele foi líder em todas as estatísticas. Todas. Estou abrindo aqui para olhar, para falar aqui das estatísticas, é o seguinte, ó. O Federer fez mais pontos do que o Djokovic, 14 a mais, 218 a 204. Fez 4 games a mais, 36 a 32. Fez 40 winners a mais, 94 a 54. Errou quase o mesmo tanto, 62 a 52. O saldo dele foi de 32 winners a mais que erros não forçados, e o do Djokovic foi de apenas 2. Aces, 25 a 10 para o Federer. Enfim, o Federer liderou em todas as estatísticas, exceto na que mais importa, que é estatísticas de sets. E o Djokovic venceu 3 e o Federer venceu 2. Para mim, particularmente, essa é a maior final. Essa é a segunda maior final do Big Three. A primeira é o Australian Open em 2012. Mas essa é a partida que sepultou para mim o debate do GOAT no geral. Ali para mim, o Djokovic, ele acabou se consolidando para sempre como GOAT. Porque para mim foi decisivo ali. Mas falando da grama agora, né? Eu coloquei o Djokovic em terceiro pelos critérios, né, que eu adotei, para ser coerente, mas quem disser também que ele está acima do Federer, eu não vou culpar também não. A verdade é que foi a maior rivalidade da história da grama, ao lado de McEnroe e Borg, mas 3 vitórias para o Djokovic em finais e apenas uma vitória para o Federer numa semi, 2012. O Djokovic, né, que foi também um dos, dentre os grandes campeões, aquele que jogou de forma mais, entre aspas, não diria defensiva, mas menos ofensiva, né? Não joga no saque e voleio, nem é um cara com grande saque, mas nessa nova era da grama, com uma grama mais lenta, com um kick mais alto, mais regular, e também com os jogadores não fazendo mais saque e voleio, o Djokovic deitou e rolou. E eu acho que se o Djokovic ganha mais um na grama, ele acaba por virar o GOAT, porque aí o desempate, né, no critério de desempate, vai acabar sendo o bom e velho head-to-head, confronto direto. Djokovic, terceira posição. Vamos ao segundo colocado, também polêmico. Não o tenista polêmico, mas a posição de segundo colocado pode ser que seja polêmica, porque eu coloquei Pete Sampras. Sampras que tem 7 títulos de Wimbledon, a mesma quantidade do Djokovic, mas nem um vice. Ele ganhou as 7 finais que ele participou. Por que eu coloquei o Sampras na frente do Djokovic? Porque o Sampras teve um domínio na grama muito grande. Eu também não culpo quem colocar o Sampras como o GOAT da grama. Aliás, eu acho que em termos de jogo, ele foi o cara que mais dominou o jogo de grama. Porque ele tinha um saque avassalador, um saque voleio, para mim o melhor da história, e um segundo saque que também para mim é o melhor segundo saque da história, porque o primeiro e o segundo saque eram idênticos, né? O Sampras, ele reinou de 1993 a 2000. Ele ganhou 7 em 8 possíveis. Ele só perdeu em 1996 porque ele quis se dedicar ao saibro para ganhar Roland Garros, que era o título que ele não tinha. E isso sacrificou a preparação dele para a grama. Ele acabou perdendo nas quartas para o Richard Krajicek, que era o Sampras dos pobres, vamos falar assim, né? Ele jogava da mesma maneira do Sampras, saque e voleio, golpes potentes do fundo, mas fazia tudo um pouco pior que o Sampras. Mas o Sampras estava um pouco destruído, ele tinha vindo de semi de Roland Garros e não tinha feito nenhum torneio preparatório para a grama. O Sampras, que também tem mais 3 títulos fora de Wimbledon, 2 em Queens, 1 em Manchester, 3 vices, totalizando 10 títulos e 3 vices. Desempenho Wimbledon dele, 63 vitórias e 7 derrotas. Só perde nesse quesito para o Bjorn Borg, 90% de aproveitamento. Desempenho geral, 101 vitórias e 20 derrotas, 83,5%. Eu coloquei ele em segundo pela dominância. E eu acredito que se os tenistas daquela época tivessem a longevidade que os Big Three tiveram, o Sampras com certeza teria o recorde de títulos, porque o jogo dele era perfeito para a grama. 2001, já bem quebrado,
ele passou o bastão para o Federer, né? O Federer o derrotou nas oitavas de final, num jogo bem marcante, né? Um jogo que é o da passagem de bastão. O Federer que basicamente é a evolução, é o Sampras 2.0. Ele foi a versão anos 2000 do Sampras, né? Ele melhorou aquilo que era o Sampras. O Federer começou jogando muito parecido com o Sampras em estilo, até copiava um pouco o saque, o jeitão, a raquete, mas depois o Federer adquiriu um jeito próprio de jogar, um jeito mais moderno de se jogar tênis, mais adequado para os anos 2000, 2010. Não à toa o Federer reinou nos anos 2000. Então vamos falar do GOAT da grama, o senhor Roger Federer. Então, número 1, Roger Federer. 8 títulos e 4 vices em Wimbledon. 12 finais, é muita coisa. Além disso, tem mais 10 títulos em Halle, que era um ATP 250, depois um ATP 500, 10 títulos e 3 vices lá. E mais um título no ATP 250 de Stuttgart. Além da prata olímpica em Londres 2012, quando perdeu para o Murray na final. Portanto, são 19 títulos e 8 vices na grama. Muito à frente de qualquer outro no total de títulos e um título de Wimbledon a mais do que Sampras e Djokovic. Desempenho geral em Wimbledon, fabuloso também, 105 vitórias e 14 derrotas, 88%. Desempenho geral na grama, 192 vitórias e 29 derrotas, 86,9%. Desempenho geral, ele é o líder, apesar de não ser no desempenho de Wimbledon. Também é o que tem mais títulos em Wimbledon, é o que tem mais vitórias em Wimbledon, é o que tem mais finais, é o que tem mais títulos no geral. Não tem como não colocar o Sir Roger Federer como GOAT da grama. E o Federer, não tem o que falar, né? Ele era simplesmente perfeito na grama, né? Ele desfilava. O jogo dele era perfeito para a grama, para essa grama que foi perdendo um pouco de velocidade a partir de 2001, né? Como eu contei no vídeo passado, que eles mudaram a composição da grama, ela passou a ser 100% de high grass, que é uma grama perene, né? Que eles chamam, que é uma grama com um corte mais regular, que faz o kick ficar mais regular, que se desgasta menos, que torna o jogo um pouco mais lento. E o Federer, ele jogaria na grama muito rápida também. Eu até acho que se a grama fosse mais rápida, contra o Djokovic, ia favorecer o Federer. Mas a verdade é que nos anos 2000, o Federer deitou e rolou na grama, né? Dominou todo mundo. Dominou o Roddick, por exemplo, que era um sacador voraz. Na época, o melhor sacador, né? O Federer deitou e rolou nele, exceto na final de 2009, que o Roddick deu uma canseira danada para o Federer. Federer com slice, o jogo de quadra toda, né? Sabia sacar, sabia volear, sacava igual o Sampras, né? Não dá saque, primeiro ele sacava igual o Sampras, é isso. Primeiro saque perfeito, segundo saque perfeito, sabia sacar e volear. 2003 ele ganhou a primeira vez em Wimbledon fazendo saque e voleio, depois ele foi indo mais para o fundo da quadra, né? Na final de 2003, ele faz mais saque e voleio contra o Philippoussis do que em toda a campanha do último título dele em 2017. O Federer, ele é o grande tenista que marca a transição, né, do passado para o tênis extremamente moderno. Porque é isso, a história do jogo do Federer é a história da adaptação do tênis do passado, do tênis de transição, né, para o tênis hipermoderno, né? Foi passando cada vez mais para o fundo, batendo cada vez mais em open stance e por aí vai, né? Então, Federer, o GOAT da grama. Para mim, incontestável, né? Acho que tem argumento para falar que o Borg é o GOAT da grama, tem argumento para falar que o Djokovic é o GOAT da grama, tem argumento para falar que o Sampras é o GOAT da grama. Eu até dei uma provocada na galera no Twitter falando que o Sampras era o GOAT da grama, mas mais para provocar mesmo, porque na prática é o Sir Roger Federer. Agora, tem dois tenistas que merecem ser citados, e eu deixei eles de fora da lista, porque eu acho que não cabe, porque eles estão no misto entre era aberta e era amadora. Então, qualquer posição que eu desse para eles nessa lista da era aberta seria injusto com eles. São os australianos John Newcombe e Rod Laver. O Rod Laver que tem 9 títulos de Grand Slam na grama, né? 9 títulos e 4 vices. 5 na era amadora, 5 títulos na era amadora, 4 títulos na era profissional.
4 Wimbledon, 3 de US Open e 2 Australian Open. Se a gente for juntar era amadora e era profissional, talvez o Laver caiba aí como GOAT, né? O Federer acha que ele é o GOAT, mas o Federer ele tem uma devoção pelos tênis do passado bem legal. E o John Newcombe, que é outro gigante também. Na era amadora, conquistou 2 campeonatos na grama, Wimbledon e US Open. Na era profissional, conquistou 5. Com certeza estaria no top 5 se a gente fosse pegar só a era aberta. Mas também, se somar as duas, ele já beira ali o Sampras, o Djokovic, né? Mas vamos deixar esses dois de fora, né? Grandes australianos, John Newcombe e Rod Laver. Outros que merecem ser citados, né? Arthur Ashe, que conquistou 1 de cada Grand Slam na grama, 1 Australian Open, 1 US Open e 1 Wimbledon, já na era profissional, mas antes do ranking da ATP, também merece, poderia estar aí no lugar do Nadal ou do Murray. Também podemos citar o Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon 2001 e 3 vezes vice-campeão, uma vez para o Agassi, 2 vezes para o Sampras. Podemos citar aí Patrick Rafter e Andy Roddick, que são os 2 melhores jogadores de grama a nunca terem conquistado um título na grama. Roddick 3 vezes vice, Rafter 2 vezes. Hewitt, campeão de Wimbledon e de mais 7 torneios na grama. Podemos falar do Michael Stich, né, que tem o dono para mim da melhor campanha de Wimbledon da história. Ele ganhou nas quartas do Courier, que era o número 4. Na semi ele ganhou do Edberg, que era o número 1. E na final ele ganhou do Becker, que era o número 2. E o Edberg e o Becker, eles tinham feito as últimas 3 finais. Essa campanha do alemão Michael Stich foi histórica. Ivan Lendl, que é o melhor jogador da história a nunca ter conquistado o Wimbledon, né? Tem 8 Grand Slams, mas nunca conseguiu vencer o Wimbledon, mas fez 2 finais. Aí vai, né? Richard Krajicek, Ken Roosevelt, Mats Wilander, que era muito bom no Australian Open, Tim Hammond, por aí vai. Então, pessoal, essa é a nossa lista do masculino. Agora voltamos em breve para a lista do feminino. Valeu, hein, galera? Like, inscrição no canal, ativem o sininho das notificações, hypem o vídeo e comentem aí quem é o GOAT da grama para vocês. Fui!